Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia com o tema migração. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre por que as pessoas migram. Vocês têm ideia? Falamos na aula passada aqueles conceitos que iremos retomar novamente, que é o conceito de migração. Por exemplo, o que é migrar? Migrar é trocar de país, é trocar de estado, de região ou até mesmo de domicílio. O que é um imigrante? Imigrante é aquela pessoa que chega a uma determinada região. E o que é um emigrante? É aquela pessoa que sai de uma determinada região para outra região. As migrações. Por que será que as pessoas migram de um lugar para outro? Elas moram, por exemplo, em Baixa do Meio, e de uma hora para outra elas precisam ir embora, morar em Natal, morar em Mossoró, morar em Jandaíra. Existem alguns fatores que remetem a esse deslocamento de pessoas, ou seja, os principais fatores que impulsionam as migrações podem ser citados os fatores econômicos, os políticos e os culturais. No Brasil, o fator que exerce maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, pois o modelo econômico vigente força o indivíduo a se deslocarem de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida e à procura de trabalho, para suprir as suas necessidades básicas de sobrevivência. Um exemplo disso é o sertanejo ou morador do interior do Nordeste, que ele migra para a região Sudeste, fugindo da seca, por exemplo, e vai para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de empregos nos grandes centros urbanos. Durante décadas, os principais fluxos migratórios do território brasileiro se direcionavam para a região Sudeste. Isso ocorria devido ao intenso processo de industrialização desenvolvido naquela região, no caso a região Sudeste. No entanto, as migrações para o Sudeste diminuíram e atualmente a região Centro-Oeste tem exercido grande atração para os fluxos migratórios do Brasil, tornando-se um dos principais destinos para os migrantes de vários estados do Brasil. Razões para a migração: fatores econômicos. Quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, emprego, salário, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil, da América do Sul, da América Latina. Razões culturais e religiosas. Os grupos sociais que migram para um local com o qual se identificam, por exemplo, os muçulmanos, que eles deixam outras cidades do mundo para ir morar em Meca, a fim de que eles possam praticar a sua religião sem muitas perseguições. Razões para a migração. Razões políticas. Ocorre com bastante frequência durante crises políticas, guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram, de forma livre ou forçada, para evitar os problemas de seu país. Um exemplo disso são os refugiados da Síria, que, devido a uma guerra civil que já dura mais de 3 anos, o país contabiliza mais de 130 mil mortos por causa dessa guerra civil. Naturais. É muito comum em lugares com ocorrência de desastres ambientais, que podem ser secas, como no interior do Nordeste, frio intenso, como no extremo norte do nosso continente, principalmente próximos da Groenlândia, que as pessoas migram, da região do Polo Norte com a intenção de encontrar melhores condições climáticas no centro do Canadá, no norte dos Estados Unidos, ou até mesmo no calor excessivo. Pessoas que moram em áreas desérticas, como o Oriente Médio, por exemplo, também são fatores que expulsam, ou seja, fatores de repulsão, que fazem com que as pessoas saiam desses lugares. Segundo dados da ONU, entre 2000 e 2015, 41% foi o aumento do número de imigrantes que ocorreu no mundo. Ou seja, entre 2000 e 2015, houve um número crescente de 41% no número de imigrantes.